Você que sofre com problemas no seu nariz, obstrução nasal, sintomas de rinite. E lembrando, tem vídeos meus aqui que eu falo que existe a rinite alérgica, a rinite não alérgica, até a rinite mista eu falo aqui para você. Ou se está sofrendo com sinusite, o médico te indicou para ser um médico otorrino, clínico geral ou pediatra, indicou um medicamento chamado Avamis, que é essa caixinha, que daqui a pouquinho eu vou abrir e mostrar para você certinho como que é o dispositivo. E também é importante você saber, que eu vou te contar nesse vídeo, qual é a molécula que está nesse medicamento, se é corticóide, se não é corticóide, se vicia, se não vicia, quantas vezes ao dia que você pode utilizar, a partir de que idade que deve ser indicado também, e o mais importante, como colocar o nariz da forma correta. Se você fizer do jeito errado, provavelmente o seu tratamento não vai ser adequado, não vai ter o controle da rinite, da sinusite que você está sofrendo tanto, e também, pessoal, você vai evitar algumas consequências, como por exemplo, ardência no nariz, formação de casquinha no seu nariz e até sangramento nasal. Então fique até o final desse vídeo, vou te contar um pouco mais sobre o fluorato de fluticasona, ou seja, o Avamis, que é muito divulgado na internet também, e muitos pacientes utilizam esse tratamento também. Sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico otorrinolaringologista, eu trabalho no Centro da Rinite e Alergia, no Hospital Hipo, na cidade de Curitiba. Muitos pacientes procuram o médico otorrino para queixas de obstrução nasal, rinite e sinusite. A gente recebe receitas ou a gente mesmo indica sprays nasais para controlar os sintomas de rinite e de sinusite. Por que o spray nasal é interessante? Porque ele foca onde nós queremos, que é no nariz. Vamos lá, pessoal. O Avamis, ou fluorato de fluticasona, ele é um corticoide nasal. Então você que está fazendo um tratamento de corticóide via oral para controle da rinite, da sinusite, ou então aquelas pessoas que exageram, vão na farmácia todo mês aplicar uma injeção de corticóide, está fazendo uma forma errada, principalmente se você pensar de longo prazo. Então se você que sofre com rinite e há muito tempo sofre, evite usar o corticóide via oral ou o corticóide injetável, porque a longo prazo isso pode prejudicar muito o teu corpo, engordar, dar estrias, pelo no rosto, problemas cardíacos, problemas também na região do fígado. É muito perigoso você trocar um problema nasal por essas complicações. Por isso que os médicos indicam bastante os sprays nasais de corticoide, e um deles é o Avamis, tá? Que é o fluorato de fluticasona. Existe uma outra molécula chamada propionato de fluticasona, que existem vários nomes, por exemplo, Fluticam, o Pluler também, tá? Como que você vai utilizar esse tipo de medicamento? Esse medicamento pode ser utilizado para crianças pequenas acima de 2 anos de idade, tá? Está em bula isso aí. E também acima de 12 anos a gente muda um pouco como colocar, tá? 2 anos até 12 anos, você coloca um jatinho aqui, uma vez ao dia. Às vezes, numa intensidade, dependendo dos sintomas, você pode fazer de manhã um jatinho aqui, de manhã um jatinho aqui e de noite a mesma coisa, repetir, mas por poucos dias. O ideal é que seja um jatinho em cada narina, uma vez ao dia. Pode ser somente de manhã ou pode ser somente à noite. Eu geralmente indico, quando falo esse tipo de tratamento, à noite, que às vezes é mais fácil de lembrar. Imagina durante o dia, né? Tem que pegar a criança, vai para a creche, tá chorando, não quer para o colégio, não quer para algum lugar. Sei lá, esqueci de colocar o spray só amanhã. Não, às vezes à noite é mais fácil, porque se você esquecer, você acorda, às vezes coloca até na criança dormindo, né? Às vezes fica mais fácil você ter uma rotina se você indicar à noite. Acima dos 12 anos, incluindo adultos, são 2 jatos em cada narina, 2 jatos aqui e 2 jatos aqui, tá? Às vezes pode ser também usar 2 jatos de manhã e 2 jatos à noite, dependendo da intensidade, mas por poucos dias também, tá? É importante, antes de colocar esse tipo de medicamento, você fazer uma lavagem nasal com soro fisiológico. Existem vários tipos de dispositivos, né? Você pode utilizar, por exemplo, essa garrafinha que está bem em voga hoje em dia. Até se você tiver dificuldade de saber como fazer a lavagem com essa garrafinha, vou deixar um link na descrição desse vídeo que eu ensino em mim como fazer essa lavagem nasal com soro em alto volume, mas também se for no dia a dia, você pode usar esses sprays de jato contínuo, tá? Que vão ajudar também a tirar um muco, uma secreção que possa estar dificultando a absorção desse remédio. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente só usa os sprays de medicação, pode ser o Avamis, outras moléculas como a metazona, a fluticasona, como falei para vocês, tem também a budesonida. Esse paciente ele tem que ter a lavagem nasal antes de colocar o spray, não depois, tá? Imagina você colocar a medicação e vai fazer a lavagem, vai tirar a medicação. Então você coloca antes. O ideal é esperar pelo menos uns 5 a 10 minutos para colocar a medicação, tá? Então você vai colocar o spray lá dentro, vira para cá esse de jato contínuo, vai apertar
uns 4 segundos. Por que é importante você segurar? Porque dessa forma você vai lavar assim o soro, ó, e vai até a garganta. Você vai lavar todo esse trajeto que é importante para a ação desse medicamento, tá? E do outro lado é igual, tá bom? Esperou lá uns 5, 10 minutinhos, então vamos abrir para vocês verem como que é que vai vir aqui dentro. Vai vir a bula, tá? E ele assim, parece até uma nave espacial, algumas crianças falam, né? Então ele é meio arredondado. O diferencial de outros sprays nasais que ele é utilizado a ponteirinha para apertar aqui ao lado. A grande maioria é assim, desse jeito, tá? Então eu vou abrir para vocês agora, tá? Então você tira essa ponteirinha, sempre chacoalhar, tá? A primeira vez é bom você jogar, apertar um pouquinho, ó, até sair todo o jato. Veja que ele vai alto, tá? Ou seja, ele vai para toda a região da mucosa nasal. E o interessante é que dificilmente ele vai sentir gotejamento, porque às vezes criança prefere esse tipo de spray, porque ele não sente aquele gostinho ruim atrás, tá? Então, como falei para você, ele tem uma ponteirinha um pouquinho menor, às vezes crianças pequenas pode ser mais interessante. Você vai colocar a ponteira, ó, lá dentro, tá? Não colocar em direção ao septo nasal, não fazer isso, senão bater no septo não vai adiantar de nada, vai só formar, ali não tem necessidade de usar medicação, pode formar machucado no septo nasal e sangramento, tá? Então você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que virar teu braço e ficar um pouco mais virado o máximo possível para o lado, mais em direção ao meu olho, tá? E você vai apertar um jatinho, por exemplo, se for em criança, o adulto 2 vezes. Então eu vou apertar como sou adulto 2 vezes, ó. Depois dá uma puxadinha de leve. Pronto, é só isso. E do outro lado, a mesma coisa. Então a ponteira lá dentro, vira pro lado e aperta, tá? Então tem 2 jeitos de você colocar esse spray. Como eu falei para você, uma mão, uma narina do mesmo lado, vira para esse lado, uma mão do mesmo lado da narina e vira para esse lado. Ou pode ser a mão trocada. Minha mão direita na narina esquerda, mão trocada. Vou colocar desse lado que eu não coloquei ainda, ó. E aperta e vira pro lado, ó. Você puxa um pouquinho e se fosse o caso, a mão esquerda para a narina direita. Tem essa opção também, tá? É importante fazer essa viradinha, senão você vai colocar na região do septo nasal e vai ter o incômodo também. Lembrando que o corneto nasal, que é a carninha, que é a famosa carne esponjosa, só você levantar a ponta do seu nariz aqui, você vai ver uma carninha de um lado e uma carninha de outro. Todo mundo tem um corneto nasal, só quem tem rinite, episódio de sinusite, essa carninha incha. Então lembrando, pessoal, que esse tipo de medicamento à base de spray nasal de corticoide, ele é para desinflamar essa carninha, ou seja, para diminuir essa carninha. Então essa é a ideia, colocar a ponteira lá dentro e virar para o olho, que é onde está direcionado para essa carninha, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Você já aprendeu agora que tipo de medicamento é esse, o Avamys ou fluorato de fluticasona, quantas vezes por dia você pode colocar, a partir de qual idade, quantas vezes ao dia, dependendo de cada idade, quantos jatinhos, como colocar de forma correta, sempre lavar o nariz antes de colocar o spray. E agora, interessante também você entender que o tratamento não é somente colocar e achar que vai melhorar na sequência, como acontece às vezes, aquelas gotinhas de descongestionantes que viciam e aliviam na hora. Esse é um tratamento de longo prazo, tá? De médio e longo prazo. Você pode ler na bula, se você for ler, está escrito lá, ele começa a fazer efeito ideal a partir da 2ª, 3ª semana de uso contínuo. Ou seja, usa todos os dias, pelo período orientado pelo teu médico, você vai ver diferença a longo prazo. Se você usa, melhora, volta, parece que não funcionou e parece que para você está gastando dinheiro ou o medicamento não faz mais efeito para você. Então use da forma correta, orientado esse vídeo e pela bula também, que vai dar tudo certo para você, sempre orientado pelo teu médico otorrino. Existem vários sprays nasais, estou te mostrando um deles, futuramente fazer o vídeo dos outros sprays nasais de corticoide para explicar as diferenças para vocês também. Pessoal, agradeço muito a atenção de todos, espero que você tenha curtido esse vídeo, já se inscrito, porque dessa forma me ajudar a trocar essa plaquinha prateada por uma plaquinha dourada de 1 milhão de inscritos. Só você pode me ajudar. Eu fico muito contente se você fizer isso também, tá? E compartilhe que as pessoas que usam esse tipo de medicamento, principalmente em crianças pequenas, que a gente vê muito utilizar pelo tamanho da ponteirinha, manda lá para o grupo da escola das mães também, que então vão agradecer muito essa sua lembrança para eles, tá? Pessoal, agradeço muito a atenção, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!